Billy Graham disse uma vez: Deus abrirá a porta certa na hora certa. Então, por que ainda estamos preocupados? Meu amigo, quero lembrá-lo hoje que Deus está no controle. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão incerto o caminho à frente possa parecer, não importa quantas portas se fecharam na sua cara, Deus ainda está no trono. Ele vê o começo do fim. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada luta, cada decepção, cada oração não respondida, e ainda assim, apesar de tudo, Ele permanece soberano. Se Deus detém a chave do seu futuro, por que perder tempo tentando forçar portas que não são feitas para você? Muitas vezes, tentamos assumir o controle de nossas próprias vidas. Fazemos planos, estabelecemos metas, mapeamos o nosso futuro, acreditando que se trabalharmos bastante, se nos esforçarmos bastante, podemos fazer as coisas acontecerem por nós mesmos. Mas então, a vida nos lança uma bola curva, uma porta se fecha, uma oportunidade escapa por entre nossos dedos, aquilo pelo qual oramos não acontece da maneira que esperávamos e de repente o medo se insinua. Começamos a questionar Deus. Perguntamos: Senhor, por quê? Por que você permitiu que isso acontecesse? Por que esta porta está fechada quando pensei que era a certa? Mas ouça-me hoje, Deus está no controle. Essa porta fechada não é um erro. Essa oportunidade perdida não é um fracasso. É uma perspectiva divina. Veja, temos uma perspectiva limitada. Só podemos ver o que está bem diante de nós, mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe o que está por trás daquela porta. Ele conhece os perigos, a dor de cabeça, as lutas que podem surgir ao passarmos por algo que nunca foi feito para nós. Então, em sua misericórdia, Ele fecha a porta. E quando Deus fecha uma porta, não é para te fazer mal, é para liderar você. Ele está redirecionando você para algo maior, algo melhor, algo além do que você poderia pedir ou imaginar. Mas o problema é que muitas vezes resistimos ao seu plano. Ficamos frustrados. Tentamos forçar a abertura de portas que nunca deveriam ser abertas. Tentamos controlar coisas que nunca deveriam estar em nossas mãos. E é aí que acabamos exaustos, ansiosos e sobrecarregados. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Isso significa abandonar a necessidade de controlar o resultado. Significa entregar seus planos, seus sonhos, suas expectativas a Ele. No momento em que você parar de se esforçar, no momento em que parar de tentar forçar as coisas a acontecerem com sua própria força, será então que você experimentará a paz dele. A preocupação não mudará a sua situação. O medo não abrirá a porta certa. A ansiedade não trará clareza. Mas quando você confia em Deus, quando você solta o controle e diz: Senhor, não entendo, mas confio em você, é aí que tudo começa a se encaixar. É quando Ele se move de maneiras que você nunca imaginou. É quando Ele abre portas nas quais você nunca bateu. Então, se você sente que tudo está fora de controle agora, lembre-se disto: Deus ainda está no controle. Suas circunstâncias podem mudar, mas Ele nunca muda. Seus planos podem desmoronar, mas os planos dele permanecem firmes. Seu coração pode estar cheio de dúvidas, mas Ele permanece fiel. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará o seu caminho. Isso significa que mesmo quando você não vê um caminho, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto, mesmo quando a vida parece estar desmoronando, Deus ainda está guiando você. Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está abrindo o caminho. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber
como tudo vai se desenrolar. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Confie que o mesmo Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que tem a sua vida em suas mãos. Confie que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que você jamais poderia imaginar. Confie que não importa quantas portas se fechem, não importa quantos contratempos você enfrente, Ele o guiará em direção ao caminho certo. Deus não se surpreende com nada que acontece em sua vida. Ele não é pego de surpresa por suas lutas. Ele não está preocupado com o seu futuro. Ele já tem um plano em vigor, um plano para prosperar você, para lhe dar esperança, para levá-lo exatamente onde você deveria estar. Então, deixe de lado o medo. Libere a preocupação. Pare de se esforçar e comece a confiar. Porque aquele que segura o universo em suas mãos é o mesmo que segura você. E Ele está no controle. Há momentos na vida em que estamos diante de uma porta, batendo, esperando, torcendo para que ela se abra. Oramos para que oportunidades, relacionamentos, empregos, sonhos se concretizem, acreditando que se apenas nos esforçarmos o suficiente, forçarmos o suficiente, isso acontecerá. Mas então, a porta permanece fechada. Não importa quanto esforço façamos, não importa quanto oremos, ela não abre. E nesse momento, nos sentimos rejeitados, abandonados, esquecidos. Nós nos perguntamos por que Deus permitiria que algo que ansiamos tão profundamente desaparecesse. Mas e se eu te dissesse que a porta fechada não foi uma rejeição, mas sim uma bênção? Veja, muitas vezes vemos as portas fechadas como decepções, como fracassos, como sinais de que Deus não está ouvindo nossas orações. Mas a verdade é que quando Deus fecha uma porta, é um ato de amor, um ato de proteção, um ato de direção divina. Ele não está escondendo algo de você. Ele está preparando algo para você. O que você pensava ser uma oportunidade perdida era, na verdade, a maneira de Deus desviá-lo de algo que nunca foi feito para você. Aquele emprego que você não conseguiu, aquele relacionamento que não deu certo, aquele caminho que você achou que era o certo, Deus viu algo que você não conseguia ver. Ele conhecia as lutas, a dor, as consequências que viriam se Ele permitisse que aquela porta se abrisse, e porque Ele ama você, Ele a fechou. Quando vivenciamos uma porta fechada, nossa reação natural é a frustração. Perguntamos: por que Deus? Por que você tirou isso de mim? Por que você não deixou isso acontecer? Mas o que não conseguimos perceber é que o que parece ser um revés é, na verdade, uma preparação para algo maior. Deus não tem a função de reter bênçãos. Ele está empenhado em alinhá-lo com sua vontade perfeita. E às vezes, isso significa dizer não ao que você pensava que queria, para que Ele possa dizer sim ao que você realmente precisa. Pense nos momentos da sua vida em que você queria algo desesperadamente, apenas para depois perceber que aquilo não era certo para você. Talvez você quisesse um emprego específico, mas Deus tinha um melhor esperando. Talvez você tenha lutado por um relacionamento que acabou, só para depois agradecer a Deus por tirá-lo da sua vida. Talvez você tenha tido um sonho que nunca se realizou, apenas para descobrir que Deus tinha um chamado diferente para você. No momento, você não conseguia ver, mas olhando para trás, você entende que os caminhos dele eram mais elevados que os seus. A Bíblia diz em Isaías 55, versículos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que mesmo quando você não entende, mesmo quando parece injusto, mesmo quando a porta que você tanto queria permanece fechada,
Deus ainda está trabalhando, Ele ainda está guiando, Ele ainda está conduzindo você em direção à porta que é destinada a você. Há algo de poderoso em confiar em Deus no meio de uma porta fechada. Requer fé, requer rendição, requer acreditar que o que está atrás de você nunca foi feito para você e que o que está à frente é muito maior do que você pode imaginar. O inimigo quer que você fique desanimado quando uma porta se fechar. Ele quer que você acredite que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que uma porta fechada costuma ser um redirecionamento divino. Quando você para de ver as portas fechadas como decepções e passa a vê-las como bênçãos, tudo muda. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a perguntar, Deus, para o que você está me preparando? Em vez de se sentir rejeitado, você começa a se sentir protegido. Em vez de se preocupar com o que não deu certo, você começa a confiar que o que está por vir faz parte do plano perfeito de Deus. As portas que Deus abre, nenhum homem pode fechar, e as portas que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. Isso significa que se Ele a fechasse, nada neste mundo poderia mantê-la aberta. E se Ele está te afastando disso, é porque Ele tem algo melhor reservado. Quando você se entregar totalmente ao seu plano, quando parar de lutar para abrir o que Ele fechou, você começará a ver sua mão guiando você de maneiras que você nunca imaginou. Não existe tempo perdido quando você anda com Deus. Cada porta fechada é um passo mais perto daquela que Ele preparou para você. Cada não leva ao sim certo. Cada atraso está moldando você, preparando-o, refinando-o para o momento em que a porta certa se abrir. Então, em vez de lamentar o que não aconteceu, comece a esperar o que Deus está prestes a fazer. Porque Ele nunca fecha uma porta sem um propósito e nunca te afasta de algo sem te levar para algo maior. A fé e o medo não podem governar seu coração ao mesmo tempo. Um sempre empurrará o outro para fora. Quando o medo toma conta, a fé começa a enfraquecer. Quando a fé aumenta, o medo não tem escolha senão ir embora. O mundo está cheio de incertezas, de provações, de momentos que nos abalam profundamente. Mas no meio de tudo isso, temos uma escolha: andar pela fé ou viver com medo. O medo é uma das maiores armas que o inimigo usa para manter as pessoas presas. O medo sussurra: e se você falhar? E se Deus não agir? E se as coisas não derem certo? O medo amplia o problema e faz você esquecer o poder de Deus. Isso turva sua mente, rouba sua paz, impede você de seguir em frente, mas a fé faz o oposto. A fé lembra que Deus é maior do que qualquer desafio, que Ele está com você, não importa o que você enfrente, que Ele nunca o deixará nem o abandonará. A fé lhe dá força para dar o próximo passo, mesmo quando você não consegue ver todo o caminho. A Bíblia diz em 2 Timóteo, 1º versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus, é uma ferramenta do inimigo, uma distração destinada a afastar você da confiança naquele que mantém o seu futuro. Deus lhe deu algo muito maior, seu poder, seu amor e sua paz. Mas você deve fazer a escolha de acreditar. O medo sempre tentará convencê-lo de que o pior está por vir. Isso o manterá acordado à noite, enchendo sua mente de dúvidas. Isso fará com que você questione se Deus realmente tem um plano para a sua vida. Isso o paralisará, mantendo-o preso na preocupação com o amanhã, em vez de caminhar com ousadia na fé hoje. Mas a fé diz: não sei o que o futuro reserva, mas sei quem reserva o futuro. A fé diz: mesmo quando não consigo ver, confio que Deus está trabalhando. A fé diz: não serei abalado, porque o meu alicerce está no Senhor. Pense em Pedro, quando ele saiu do barco e entrou na água.
Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele andou na fé. Ele fez o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento, no momento em que se concentrou na tempestade, em vez de no Salvador, o medo tomou conta e ele começou a afundar. É exatamente isso que acontece em nossas vidas. Enquanto mantivermos os olhos em Deus, poderemos caminhar com confiança, com ousadia e com força. Mas no momento em que nos concentramos nos problemas, nas incertezas, nos e se, o medo toma conta e começamos a afundar. Fé não é ignorar a tempestade, não é fingir que os desafios não existem. Fé é escolher confiar em Deus apesar da tempestade. É permanecer firme diante do medo e declarar: meu Deus é maior. É acreditar que Deus abrirá um caminho, mesmo quando parece não haver caminho. É saber que mesmo no vale, mesmo na espera, mesmo quando as coisas não saem como planejado, Ele ainda está no controle. O inimigo tentará abalar a sua fé com medo, mas você deve permanecer firme. No momento em que você abandona o medo e se apega à fé, sua perspectiva muda. Você começa a ver que Deus está lutando por você. Você começa a reconhecer que sua batalha não é sua, pertence ao Senhor. Você começa a perceber que nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque você está coberto pela mão de Deus. Todo grande mover de Deus na Bíblia exigia fé. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o exército do faraó atrás dele, o medo disse: não há saída. Mas a fé disse: fique quieto e veja a salvação do Senhor. Quando Davi enfrentou Golias, o medo disse: você é muito pequeno, muito fraco. Mas a fé disse: a batalha é do Senhor. Quando os muros de Jericó se ergueram diante de Josué e seu exército, o medo disse: isso é impossível. Mas a fé disse: Deus já nos deu a vitória. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou gigantes, que derrubou muros, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou, seu poder não enfraqueceu, suas promessas não falharam. Mas você deve fazer uma escolha. Você deixará o medo dominar seu coração ou escolherá a fé? Porque no momento em que você escolhe a fé, no momento em que decide confiar em Deus, não importa o que aconteça, o medo perde seu poder. E quando o medo perde o seu poder, nada pode impedir o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Há momentos na vida em que oramos, esperamos, acreditamos e ainda assim, nada parece acontecer. Nós nos perguntamos: por que Deus não respondeu? Por que a descoberta não aconteceu? Por que a porta permanece fechada? Olhamos ao redor e vemos outros avançando, recebendo suas bênçãos, e perguntamos a Deus: quando será a minha vez? Mas o que devemos entender é que o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa, nunca se adianta. Ele se move exatamente quando pretende, e seu plano é sempre maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Esperar é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente quando você não vê nenhum sinal de progresso. O coração humano quer coisas agora. Queremos resultados imediatos, soluções instantâneas, respostas rápidas. Mas Deus não opera de acordo com horários humanos. Ele não está sujeito aos nossos relógios ou aos nossos prazos. Ele trabalha de acordo com o seu plano divino, um plano que leva em conta cada detalhe, cada circunstância, cada propósito que Ele tem para a sua vida. O que pode parecer um atraso para você, não é um atraso para Deus. Ele está sempre trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, versículo 11: tudo fez formoso no seu devido tempo. Isso significa que há um horário determinado para tudo em sua vida. A bênção que você está esperando, a resposta às suas orações, a oportunidade na qual você tem acreditado, ela virá no momento exato que Deus ordenou. Nenhum segundo antes,
nem um segundo depois. Quando chegar a hora certa, nada poderá impedir que sua mão se mova. Pense em José. Ele sonhou que um dia seria governante, que Deus tinha um grande destino para ele. Mas em vez de cumprir essa promessa imediatamente, ele foi vendido como escravo, acusado falsamente e jogado na prisão. Ano após ano, ele esperou. Ano após ano, nada parecia mudar. Se José tivesse olhado para a sua situação através de olhos humanos, ele poderia ter pensado que Deus o havia esquecido. Mas o que ele não conseguia ver era que Deus o estava preparando. Cada provação, cada atraso, cada revés o moldavam para o momento em que ele ascenderia à posição que Deus havia prometido. E quando chegou a hora certa, num único momento, José foi da prisão para o palácio. É assim que Deus trabalha. O que parece um atraso, muitas vezes, é uma preparação. O que parece silêncio, muitas vezes, é Deus trabalhando nos bastidores. Quando você sente que nada está acontecendo, Ele está alinhando pessoas, situações e oportunidades de maneiras que você ainda não consegue ver. Se Ele lhe desse o que você estava pedindo muito cedo, isso poderia destruí-lo. Se Ele abrisse a porta antes de você estar pronto, talvez você não fosse capaz de assumir a responsabilidade que a acompanha. Deus sabe o que você precisa e sabe quando você está pronto para recebê-lo. Abraão recebeu a promessa de que seria o pai de muitas nações. No entanto, anos se passaram sem um filho. Ele e Sara envelheceram e ainda assim a promessa não se cumpriu. Mas quando chegou a hora certa, Deus cumpriu sua palavra. Sara deu à luz Isaque e através desse filho, a promessa continuou por gerações. Se tivessem desistido de esperar, teriam perdido o milagre. Quando tentamos avançar na frente de Deus, muitas vezes criamos problemas desnecessários para nós mesmos. Tentamos forçar a abertura de portas, manipular situações, fazer as coisas acontecerem com nossas próprias forças. Mas o que Deus abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se a porta ainda não se abriu, se a resposta ainda não chegou, é porque ainda não é a hora marcada. E quando chegar a hora marcada, você não terá que lutar, não terá que forçar. Isso acontecerá sem esforço pelas mãos dele. Isaías 16, versículo 22 diz: quando chegar a hora certa, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Essa é uma promessa que você pode cumprir. Você não precisa se preocupar, não precisa se esforçar, não precisa ficar ansioso com o futuro. O que Deus falou sobre sua vida acontecerá. Não importa quanto tempo leve, não importa quais obstáculos estejam no caminho, não importa o que os outros digam, sua palavra nunca falha. Então, se você está esperando agora, não desanime. Esperar não significa negação. Atraso não significa que Deus se esqueceu de você. Seus caminhos são mais elevados que os seus. Seus pensamentos estão além do que você pode compreender. E quando chegar a hora certa, Ele se moverá de uma maneira que não deixará dúvidas de que foi sua mão trabalhando. Continue confiando, continue acreditando e saiba que Ele nunca se atrasa. Seu timing é sempre perfeito. A vida é cheia de escolhas. Todos os dias somos confrontados com decisões. Algumas pequenas, outras que mudam vidas. Nos perguntamos qual caminho seguir, por qual porta passar, qual oportunidade é a certa, num mundo que constantemente nos diz para seguirmos os nossos corações, para perseguirmos os nossos sonhos, para fazermos o que parece certo. É fácil nos perdermos. Mas a verdade é que a nossa compreensão é limitada. Nossas emoções podem nos enganar, nossos desejos podem atrapalhar nosso julgamento, e se confiarmos apenas em nós mesmos, corremos o risco de trilhar um caminho que nunca foi planejado para nós. É por isso que devemos buscar sua vontade.
A Bíblia nos diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará o seu caminho. Isso significa que não somos chamados a descobrir tudo sozinhos. Não devemos confiar na nossa própria sabedoria ou seguir os padrões do mundo. Somos chamados a confiar, a nos submeter, a buscar a sua vontade acima da nossa. E quando o fizermos, Ele nos guiará. Ele deixará o caminho claro. Ele abrirá as portas certas e fechará as erradas. Buscar a vontade de Deus não significa pedir a Ele que abençoe o que já decidimos fazer. Trata-se de entregar nossos planos, nossas ambições, nossos desejos e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Trata-se de reconhecer que seus caminhos são mais elevados, que Ele vê o que não podemos ver, que Ele sabe o que é melhor mesmo quando não entendemos. Requer humildade, requer paciência, requer disposição para abandonar o que pensamos ser certo e confiar que Ele nos levará ao que realmente é. Muitas vezes, tomamos decisões com base no que parece ser bom no momento. Buscamos coisas que pareçam promissoras, que façam sentido para nossas mentes, que se alinhem com nossos objetivos pessoais. Mas só porque algo parece bom, não significa que seja a vontade de Deus. Nem toda oportunidade vem dele. Nem toda porta aberta foi feita para ser atravessada. O inimigo sabe apresentar as coisas de uma forma que pareça atraente, que apele aos nossos desejos, que pareça uma bênção. Mas se não estiver alinhado com o plano de Deus, acabará por levar ao desapontamento. É por isso que não podemos confiar em nosso próprio entendimento. Devemos buscá-lo primeiro. A vontade de Deus é revelada àqueles que o buscam, não apenas em tempos de crise, mas diariamente. Quando passamos tempo em oração, quando meditamos em Sua palavra, quando ouvimos Sua voz, Ele começa a moldar nossos corações. Ele alinha nossos desejos com seu propósito. Ele remove dele o que não é e nos enche com o que é. Mas se estivermos muito ocupados, perseguindo os nossos próprios planos, muito focados na nossa própria agenda, perderemos a direção que Ele está tentando nos dar. Há momentos em que a vontade de Deus não faz sentido no momento. Ele pode ligar para você para deixar algo que você achou certo. Ele pode pedir que você espere quando quiser seguir em frente. Ele pode levá-lo por um caminho que parece incerto, mas buscar a sua vontade significa confiar que mesmo quando você não entende, Ele está te conduzindo para algo maior. Significa acreditar que o tempo dele é perfeito, que os planos dele são para o seu bem, que Ele está operando todas as coisas de maneiras que você ainda não consegue ver. Buscar a vontade de Deus não é uma decisão única, é um compromisso diário. É acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, guie meus passos hoje, guie-me para onde você quer que eu vá. Feche as portas que não são suas, abra as portas que se alinham com o seu propósito. Nem sempre é fácil e nem sempre surge com clareza imediata. Mas à medida que você continuar a buscá-lo, à medida que continuar a se render, Ele deixará o caminho claro. Ele dirigirá seus passos. Ele o levará exatamente onde você deveria estar. A paciência é uma das coisas mais difíceis de desenvolver, mas é uma das qualidades mais necessárias na vida. Vivemos em um mundo que prospera com resultados instantâneos. Tudo ao nosso redor foi projetado para ser rápido. Fast food, sucesso rápido, gratificação imediata. Mas as coisas que realmente importam, as coisas que são construídas para durar, levam tempo. Uma base sólida não é lançada num único momento. Uma grande colheita não se produz da noite para o dia. E as promessas de Deus são cumpridas no seu tempo perfeito, não no nosso. É por isso que a paciência é necessária.
Há momentos na vida em que oramos, em que esperamos, em que acreditamos e ainda assim nada parece mudar. O período de espera pode ser difícil e nesses momentos a impaciência se insinua. Começamos a nos perguntar se Deus se esqueceu de nós, se Ele está realmente trabalhando, se a promessa algum dia se cumprirá. Mas o que devemos compreender é que atraso não significa negação. Deus nunca está com pressa, mas Ele está sempre na hora certa. O que Ele falou acontecerá, mas acontecerá à sua maneira, no seu tempo e de acordo com o seu propósito. A Bíblia diz em Tiago, 1º versículo 4, deixe a paciência realizar a sua obra perfeita, para que você seja perfeito e completo, sem faltar em nada. Isso significa que paciência não significa apenas esperar. É sobre o que acontece durante a espera. Deus usa os períodos de espera para nos refinar, para nos fortalecer, para nos preparar para o que está por vir. Se apressarmos o processo, corremos o risco de entrar em algo antes de estarmos prontos. Se forçarmos as coisas a acontecerem com nossas próprias forças, acabaremos carregando fardos que nunca deveríamos carregar. Mas quando permitimos que a paciência faça o seu trabalho, quando confiamos no tempo de Deus, crescemos, tornamo-nos mais fortes, mais sábios, mais enraizados na fé. Abraão recebeu a promessa de que se tornaria pai de muitas nações. Mas anos se passaram sem um filho. Ele e Sara envelheceram, e ainda assim a promessa não foi cumprida. Em sua impaciência, eles resolveram o problema com as próprias mãos e Ismael nasceu. Mas Ismael não era filho da promessa. Ele foi o resultado da impaciência humana e essa decisão trouxe lutas e conflitos para as gerações vindouras. No entanto, quando chegou a hora certa, no plano perfeito de Deus, Isaque nasceu. O cumprimento da promessa não veio através do esforço humano, mas através da espera no tempo divino de Deus. Há muitas pessoas que sentem falta do que Deus tem para elas porque se recusam a esperar. Eles se contentam com menos do que o seu melhor. Eles se precipitam nos relacionamentos, tomam atalhos, fogem da sua vontade porque acham que Ele está demorando demais. Mas as bênçãos de Deus valem a pena esperar. O que Ele planejou é muito maior do que qualquer coisa que você possa construir sozinho. A impaciência pode lhe render algo agora, mas nunca se comparará ao que Deus preparou para aqueles que confiam nele. A paciência não é passiva, é confiança ativa. É acreditar que mesmo quando não se vê progresso, Deus está trabalhando. Está firme mesmo quando o caminho parece longo. É permanecer fiel, mesmo quando as coisas não acontecem de acordo com o seu cronograma. O inimigo quer deixar você impaciente, porque sabe que a impaciência leva a decisões erradas. Ele quer que você acredite que se Deus ainda não agiu, Ele nunca o fará. Mas a verdade é que Deus não está apenas preparando a bênção, Ele está preparando você para recebê-lo. Esperar não é tempo perdido. Cada momento gasto com paciência é um momento em que Deus refina o seu caráter, fortalece a sua fé e o posiciona para o que está por vir. As árvores mais fortes levam anos para crescer. Os maiores líderes são moldados através de períodos de espera. Os testemunhos mais poderosos vêm daqueles que confiaram em Deus, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de tirar os israelitas do Egito. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos antes de assumir o trono. José recebeu um sonho, mas antes de assumir seu destino, ele suportou traição, escravidão e prisão. Cada um desses homens poderia ter desistido da espera. Eles poderiam ter permitido que a impaciência os afastasse do plano de Deus, mas eles resistiram, confiaram, e quando chegou a hora certa, Deus cumpriu suas promessas
de maneiras maiores do que eles poderiam ter imaginado. Há uma razão para a espera. Há um propósito no atraso. O que Deus tem para você acontecerá, mas acontecerá no seu tempo, à sua maneira, para a sua glória. A paciência é necessária porque sem ela perdemos a plenitude do que Ele quer fazer em nossas vidas. A oração é uma das forças mais poderosas do mundo. Não é apenas um ritual, nem apenas palavras pronunciadas no ar. É uma conexão direta com o Criador do universo. É a chave que abre portas, a arma que derrota o inimigo, a ponte que leva o poder do céu às situações terrenas. Quando você ora, você não está falando para um céu vazio. Você está falando com o Deus que detém toda a autoridade, aquele que criou todas as coisas, aquele que é capaz de fazer muito abundantemente, acima de tudo que você poderia pedir ou imaginar. É por isso que a oração move montanhas. Há momentos na vida em que enfrentamos obstáculos que parecem impossíveis de superar, problemas que parecem grandes demais, batalhas que parecem fortes demais, circunstâncias que parecem imutáveis. Nesses momentos, o inimigo quer que você acredite que não há esperança, que nada mudará, que você está preso. Mas Jesus disse em Mateus 17, versículo 20: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: passa daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Esse é o poder da oração. Não se trata do tamanho da montanha, é sobre quão grande é o seu Deus. Quando você ora, você não está confiando em sua própria força. Você está convidando Deus para a situação. Você está entregando o fardo àquele que é capaz de carregá-lo. Você está declarando que mesmo quando as coisas parecem impossíveis, você acredita no Deus que torna todas as coisas possíveis. As montanhas se movem, não por causa do esforço humano, não por causa de preocupação ou medo, mas por causa de uma oração cheia de fé. Pense nas batalhas nas Escrituras que foram vencidas através da oração. Quando os israelitas ficaram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, Moisés clamou a Deus e as águas se abriram. Quando Josué enfrentou as muralhas de Jericó, ele não as atacou com sua própria força. Ele seguiu as instruções de Deus, marchou ao redor deles e, após oração e obediência, os muros caíram. Quando Elias se opôs aos profetas de Baal, ele não confiou em estratégias humanas. Ele orou e fogo caiu do céu. Repetidas vezes, o impossível tornou-se possível quando o povo de Deus orou. A oração não é o último recurso. Muitas vezes, as pessoas tratam a oração como algo que fazem quando tudo o mais falha. Eles tentam consertar as coisas por conta própria e, quando nada funciona, recorrem a Deus como opção final. Mas a oração deve ser o primeiro passo, não o último. No momento em que surge um problema, no momento em que o medo se insinua, no momento em que surge a incerteza, esse é o momento de orar. Porque quando você ora, Deus se move. Não existe montanha grande demais para Deus, nenhuma doença, nenhum fardo financeiro, nenhum relacionamento rompido, nenhum desafio em sua vida está além do seu poder. Mas você deve estar disposto a confiar nele. O inimigo quer te desanimar, te fazer pensar que suas orações são ineficazes, que nada muda. Mas a Bíblia diz, em Tiago 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Cada vez que você ora, algo acontece. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não sente, Deus está trabalhando. Orar não é forçar Deus a fazer o que você quer. Trata-se de alinhar-se com a vontade dele. Trata-se de se entregar, de confiar que ele sabe o que é melhor, de acreditar que seu plano é maior do que qualquer coisa que você possa pedir. Há momentos em que você ora e a montanha se move instantaneamente. Há momentos em que você ora e Deus escolhe agir de maneiras que você não esperava.
E há momentos em que você ora e, em vez de mover a montanha, Deus te fortalece para escalá-la. Mas em todas as situações, Ele é fiel. O inimigo treme quando um crente ora, porque sabe que a oração convida o poder do céu para a situação. Ele sabe que a oração quebra correntes, cura feridas, restaura a esperança e muda as circunstâncias. É por isso que ele tenta mantê-lo distraído, ocupado demais, desanimado demais para orar. Ele quer que você acredite que a oração não faz diferença. Mas a verdade é que a oração muda tudo. Você pode estar enfrentando uma montanha agora. Você pode ter uma situação em sua vida que parece inabalável. Mas não desista. Não deixe o medo vencer. Não permita que a dúvida roube a sua fé. Continue orando. Continue acreditando. Continue declarando as promessas de Deus. Porque o Deus que fez as montanhas é o mesmo Deus que tem o poder de movê-las. E quando você invocar seu nome, Ele responderá. Deus abrirá a porta certa, aprendendo a confiar no seu tempo. A vida é cheia de incertezas, e uma das lições mais difíceis que enfrentamos é aprender a confiar em Deus quando as coisas não correm como planeado. Oramos por oportunidades, batemos em portas e às vezes nos encontramos diante de uma que simplesmente não abre. É fácil sentir-se desanimado quando não vemos resultados imediatos, mas como Billy Graham nos lembrou, de forma tão poderosa, Deus abrirá a porta certa na hora certa. Vivemos em um mundo que valoriza resultados instantâneos. Queremos respostas rápidas, soluções rápidas e gratificação imediata. Mas Deus não opera em cronogramas humanos. Ele vê o quadro completo, passado, presente e futuro, enquanto nós só vemos o que está diretamente à nossa frente. Pense em um momento da sua vida em que algo não aconteceu como você esperava. Talvez você tenha sido preterido para um emprego que realmente desejava, apenas para mais tarde encontrar uma posição que se adaptasse muito melhor. Ou talvez um relacionamento tenha terminado, deixando você com o coração partido, mas eventualmente você percebeu que não era para você. No momento, a decepção pode parecer avassaladora, mas, olhando para trás, muitas vezes vemos a mão de Deus nos guiando para algo muito maior. Um dos maiores perigos que enfrentamos é tentar forçar a abertura de uma porta que Deus fechou intencionalmente. Nós nos convencemos de que sabemos o que é melhor e seguimos em frente, ignorando os sinais de alerta. Mas assim como um pai amoroso, Deus às vezes retém o que pensamos que precisamos para nos proteger do mal. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que parece um atraso, muitas vezes é proteção divina. O que parece ser rejeição, muitas vezes é um redirecionamento para algo melhor. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, precisamos mudar nossa mentalidade da frustração para a fé. Em vez de ver uma porta fechada como um revés, veja-a como parte do plano divino de Deus. Confie que Ele está colocando as peças no lugar, mesmo quando você não consegue vê-las. Em segundo lugar, cultive a paciência. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram que esperar pelo tempo perfeito de Deus. Abraão esperou décadas pela promessa de Deus de um filho. José suportou anos de dificuldades antes de cumprir o seu propósito. E até o próprio Jesus esperou até o momento designado para começar o seu ministério. Esperar nunca é desperdiçado quando confiamos em Deus no processo. Terceiro, permaneça fiel na espera.
É fácil ficar passivo ou desanimado quando não vemos respostas imediatas, mas Deus nos chama para sermos diligentes. Continue orando, continue crescendo e prepare-se para o momento em que a porta se abrir. Se você está esperando por uma nova oportunidade, aproveite esse tempo para desenvolver suas habilidades, fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Quando a porta certa se abrir, você estará pronto para atravessá-la com confiança. Por fim, lembre-se de que nenhuma porta fechada define o seu valor. A sua identidade não está num emprego, num relacionamento ou numa oportunidade. Está em Cristo. O inimigo quer que você acredite que orações não respondidas significam que você foi esquecido, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos assegura: pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se Deus diz que tem um plano, você pode confiar que é um bom plano. Então hoje, deixe de lado a preocupação. Pare de se estressar com o que você não pode controlar. Confie que o mesmo Deus que criou o universo está guiando seus passos, e quando a porta certa estiver pronta, Ele a abrirá de uma forma que ninguém poderá fechar. Se esta mensagem o encorajou, reserve um momento para, como este vídeo, compartilhar com alguém que precisa deste lembrete e inscrever-se para conteúdo mais cheio de fé. E adoraríamos ouvir de você. Conte-nos nos comentários sobre uma época em que Deus abriu a porta certa para você. Sua história pode inspirar outra pessoa a continuar confiando em seu plano perfeito. Portanto, não deixe o medo controlar você. Não deixe que a impaciência o leve a tomar decisões fora da vontade dele. Não deixe que o desânimo o impeça de orar. Continue buscando, continue confiando nele, continue andando na fé. Porque quando chegar a hora certa, ele se moverá. A porta se abrirá, a montanha será removida, o avanço virá. E quando isso acontecer, você olhará para trás e verá que cada atraso, cada provação, cada pergunta sem resposta fazia parte de um plano maior. Um plano elaborado pelas mãos de um Pai amoroso que nunca comete erros.